Essa é uma lavadora portátil feita em casa para suprir a necessidade de lavar peças de bicicleta de uma maneira, digamos assim. No mercado, para procurar uma lavadora, sempre você encontra aquelas lavadoras grandes, de aço galvanizado, que geralmente enferrujam, né? Ou são de difícil manutenção. E eu estava querendo fazer uma coisa que fosse portátil, que não desse trabalho para dar manutenção, fosse fácil de reparar. Então, o que eu pensei? Fazer um balde, utilizar um balde, e nesse caso eu utilizei uma lata de lixo e uma tampa, alguma bacia, alguma coisa para poder facilitar a lavagem das peças e também a limpeza. E como que eu planejei? Planejei adaptar uma bomba de máquina de lavar. Eu comprei qualquer uma genérica, desmontei e troquei as peças. Coloquei um disjuntor só para servir como chave de liga e desliga, né? Para essa bomba nesse caso aqui é uma 110 volts, porque aqui no Rio a voltagem é 110. Furei o latão, vedei com silicone por dentro. Vocês podem ver que eu tinha vedado. O que aconteceu? O problema, eu não tinha lixado devidamente por dentro, então ela começou a vazar. Então da outra vez eu lixei bem e apliquei uma camada de silicone mais resistente por dentro e mais generosa. Vamos ver se agora vai voltar a vazar. Adaptei uma bacia que por incrível que pareça ela ficou bem encaixada. Fiz um furo no meio, comprei um ralinho desses de pia alto tarrachável e prendi embaixo, entendeu? Adaptei uma mangueira na saída do esgotamento, da bomba de esgotamento da máquina de lavar, prendi com zip ties, entendeu? Fiz mais ou menos, tentei fazer mais ou menos uma redução aqui da pressão da bomba, mas eu vou alterar. Usei uma borracha menor, mas por ser muito flexível ela está dobrando muito, então isso é uma das coisas que eu vou modificar agora. Vou comprar uma borracha mais rígida e botei um tubinho de alumínio na ponta para facilitar o trabalho, né, o direcionamento. Tinha preso anteriormente uma escovinha, mas a escovinha na ponta não estava ajudando muito na limpeza, estava até dificultando. Então o que eu faço? Aqui no fundo eu coloco a água com o desengraxante. No caso pode ser um desengraxante, vou usar um desengraxante citrus, entendeu? Você pode usar qualquer outro desengraxante cítrico ou biodegradável que não afete peças de alumínio e borracha, para poder funcionar o mecanismo. Agora eu irei encher e vou demonstrar para vocês o funcionamento da limpeza de uma peça. Agora, como pode ser notado, eu coloquei água dentro da lavadora portátil, um pouco acima ali mais ou menos um pouco acima do furo da lavadora, e a entrada de água que faz a sucção da bomba, tá vendo? Fica um pouco acima também do fundo, ou seja, a sujeira, quando é decantada no fundo, não é puxada novamente pela bomba. Então, esse líquido, a água que está aqui dentro, pode ser utilizada várias vezes até que fique totalmente suja e que seja necessário fazer uma nova limpeza. Entendeu? Agora eu vou ligar aqui a máquina. Vamos para vocês verem como é que funciona, tá vendo? O processo começou de sucção e ela começou a puxar. Pode observar que tem uma pressão razoável. O fluxo da água. A água é puxada pela bomba, circula pelo tubo e volta para dentro da própria máquina. Assim poderá economizar, evitar o desperdício de água, e somente você irá, no caso, reencher, descartar essa água quando ela realmente estiver muito suja, entendeu? O único problema que eu falei anteriormente é a mangueira aqui sendo muito flexível, tá vendo? Ela está dobrando ainda nesse ponto. Teria substituir por uma mangueira mais rígida, que assim irá evitar que ela fique dobrando aqui no ponto de junção. A lavadora está ligada.
eu vou demonstrar mais ou menos como é que funciona o processo de lavagem. Eu temporariamente prendi um zip tie aqui para deixar a mangueira mais durinha, mas eu vou trocar essa mangueira essa semana para facilitar o trabalho. Deve melhorar algumas coisas no projeto, como botar uma saída para poder facilitar a limpeza. Mas como ela é portátil, é fácil levar até um tanque, até algum lugar. Você passar uma estopa por dentro para tirar a sujeira e descartar o líquido já acabei de degradar de maneira correta. E tô com um pouco de engraxante aqui que eu misturei já no aplicador. Já vou aplicar sobre a corrente e vou demonstrar mais ou menos o processo de limpeza. Vou dar uma desengraxada, limpar, tornar a lavar, porque eu estou usando uma mão só, que estou filmando com a outra. Olha, aplico o desengraxante que está no aplicador junto com a água, que eu estou usando nesse caso o desengraxante da Pedros. Pego uma escova, fica difícil usando na mão só, né? Dou uma... No caso eu não misturei o desengraxante direto na água, mas geralmente eu misturo direto na água lá dentro. Vou limpando a corrente. Tá vendo? A bacia mesmo facilita o próprio trabalho de lavagem e de limpeza, porque como é uma bacia, o canto dela é arredondada, tá vendo? Tem um canto arredondado inclinado, né? Então facilita você usar o próprio canto como apoio. Chegou num ponto, pego a água, tá vendo? Com a pressão razoável, enxago o líquido que já escorre para o meio. E tá vendo? As partículas mais pesadas que estão se formando no fundo, essas partículas pretas, que no caso são vestígios da sujeira da corrente, ou nesse caso como eu estou usando o squirt, ele é a base de cera, então ele tende a formar essas partículas mais pesadas que acumulam no fundo dessa lavadora, entendeu? E é só repetir esse processo várias vezes, entendeu? Então o objetivo era mais ou menos criar uma lavadora portátil de baixo custo, porque essa tampa custa essa bacia custa em torno de R$8, o miolo em torno de 12, 10, se procurar na loja, comprei numa loja mais cara, eu paguei 14, que é um kit completo com ralinho. A bombinha custou em torno de R$22, o disjuntor 5 ou 6, as mangueiras você compra a metro, então dependendo do seu lugar que comprar, é mais barato ou caro, entendeu? E a lixeira em torno de 8, 9, 10 reais também. Então você gastando assim, digamos, em torno de 50, 60 reais, você tem uma lavadora portátil, entendeu? Você pode também adaptar, usar alguns materiais que você tem em casa, entendeu? E de fácil manutenção e de podendo levar para qualquer lugar. Você podendo fazer a versão até menor, mais rasa, um pouquinho mais baixa, e podendo levar lá para qualquer lugar, qualquer viagem, qualquer lugar que você queira levar, você pode levar a lavadora sem nenhum estresse.